Boa noite a todas e todos que nos assistem e que também vão ver depois essa live, que ela fica salva aqui na nossa página do Face e depois vai para o nosso canal do YouTube, Professor Jonas Reis. E a gente tem uma satisfação enorme aqui receber hoje 4 profissionais, 4 pessoas muito ligadas à questão da literatura, da leitura, da escrita e da leitura do mundo. E a gente fica muito feliz delas terem aceito o convite para esse diálogo online, para a gente tratar da importância da biblioteca, da profissão da bibliotecária e do livro. Nós vivemos um tempo histórico complicado no país. Inclusive agora querem taxar, deixar mais caros, né, os livros. Isso tem uma intenção. A gente sabe que na história da humanidade, as ditaduras, as guerras, os totalitarismos censuraram a leitura, censuraram o livro, censuraram a reflexão, a produção crítica de versões sobre a realidade, sobre a existência humana. E a gente está vivendo talvez um momento assim. E nós sabemos que o livro, quando a gente lê um livro, ele nos leva em outros espaços, né? Ele nos transporta, nos coloca em outras dimensões, em outras perspectivas. Aqui nós podemos, os 5 que estamos nessa live, vocês que também estão assistindo, podemos ler um mesmo livro, mas cada um vai ter uma impressão, vai ter uma construção, vai ter uma idealização, uma construção de conhecimento diferente, porque isso é a diversidade. Mas quando se censura a leitura, quando se atacam as bibliotecas, as bibliotecárias, está se atacando, de fato, a construção da criticidade, da imaginação e toda a transformação que uma pessoa vive através do ler e escrever. Essa é uma conquista da humanidade, é como a gente se comunica, uma das formas de comunicação, e como a gente pode estar habitando outros espaços, outras vivências, e não só aprendendo ciência, que importa muito na escola, mas produzindo cultura, produzindo conhecimento em literatura, vivenciando outras experiências. E nesse tempo tão esquisito, a gente viu, inclusive, a SMED agora desmanchar uma biblioteca histórica, a Biblioteca da Sede, né? Então, eu quero dar as boas-vindas para a Nelly, a Gislene, a Denise e a Ana, que estão conosco. Quero ler o currículo delas para vocês e depois quero passar para elas fazerem as suas considerações iniciais e a gente fazer essa prosa aqui, misturada com muita luta, muita história que elas têm nesse campo de atuação da leitura, da escrita e da produção também literária, que a produção literária, na minha compreensão, ela não é só quando a gente escreve um livro, mas ela é também quando a gente conduz as pessoas a leituras, a experiências de leitura e escrita, e isso se faz muito dentro das bibliotecas. Então, eu queria dizer aqui, a Nelly Mioto, pedagoga e bibliotecária pós-graduada em Teoria e Prática na Formação do Leitor pela UERGS, presidenta da Associação Rio Grandense de Bibliotecários da gestão 2019-21, bibliotecária responsável pelo Banco de Livros da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, membro do Conselho Municipal do Livro e Leitura de Porto Alegre e membro do Colegiado Estadual do Livro e Leitura do Rio Grande do Sul. Bem-vinda. A Gislene Rodrigues, também bacharel em Biblioteconomia e presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região, especialista em Teoria e Prática também lá pela UERGS, atua como bibliotecária escolar há 12 anos e luta para que as bibliotecas sejam espaços potentes de construção de saberes e adquiram múltiplos significados para seus leitores. Bem-vinda. A Denise Freitas é escritora e professora da Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Alegre. No ano de 2020, lançou o livro intitulado O Gesto Sensível do Mundo, editora Bestiário. Em 2017, o livro Percurso Onde Não Há, Artes e Ecos, e editora Bestiário.
um dos finalistas do Prêmio Açorianos de Literatura na categoria Poesia, graduado em História com especialização na área de Educação e atualmente acadêmica do curso de Biblioteconomia. Seja bem-vinda também, professora. E a Ana Beatriz Domingues, que a gente também se conhece aí, né, Ana, de várias lutas municipárias, enfrentando os algozes da escola, né? Muito apitaço fizemos lá na frente do Paço. Professora da Pasqualini, Alberto Pasqualini, a escola que fica na Restinga, há cerca de 25 anos. Coordenadora do Adote um Escritor, um programa que, ao longo do tempo, construiu muita coisa boa na cidade, mas no período do Marquesan foi muito desmobilizado. E, enfim, na biblioteca da escola, onde ela organiza, né, o Adote um Escritor lá nessa instituição. Coordenadora do grupo Vou Lendo de Contadores de Histórias, e é graduada na área de artes, como eu sou da música, não sou das artes plásticas como ela, né, e ela também tem pós-graduação em ensino de artes visuais pela URCamp. Sejam todas bem-vindas, e eu queria só separar aqui, fazer algumas frases que eu separei para a gente inicialmente conversar um pouco, mas para a gente ter só inspiração e lembrar, né, quão importante é o livro. Então, trazendo aqui a primeira frase do Kafka: um livro deve ser um machado que quebra o mar gelado em nós. Está lá no livro A Metamorfose. Depois, Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Lá no livro A Rosa do Povo. René Descartes: a leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados. No livro As Paixões da Alma. Jorge Borges: sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca, lá no livro dos Seres Imaginários. E o Saramago: a leitura é, provavelmente, uma outra maneira de estar em um lugar. Está lá no Ensaio sobre a Cegueira, muito famoso. E assim dou as boas-vindas para vocês que constroem uma luta muito importante para que mais pessoas possam acessar o imaginário das letras, que a gente conseguiu acessar, mas ainda tem muitas pessoas que não acessam. Infelizmente, o nosso país é muito desigual, e inclusive a compra de livros agora está cada vez mais ameaçada, né? Vai virar um bem de luxo. Mas eu quero passar a palavra, inicialmente, para seguir essa ordem da live aqui, a Ana, a Nelly, depois a Gislene e a Denise, e a gente segue esse circuito. Sejam bem-vindas, uma satisfação. Ana, com a palavra. Boa noite. Então, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui defendendo uma causa que eu acredito muito. E eu vou ler um trecho aqui de um livro que eu separei, Os Jovens e a Leitura, da Michelle Petit. A biblioteca ideal é a que permite que as crianças sonhem e não lhe imponha ideias, imagens ou histórias, mas que lhes mostre possibilidades alternativas. Essas coisas terão uma ligação profunda com sua vida adulta mais tarde. Ler histórias puras e simplesmente, talvez só pelo prazer de contar. Mostrar que se pode sonhar, que existe saída e que nem tudo está imóvel. Que inventem sua vida, que é possível inventar a própria vida e que talvez, para inventar a própria vida, seja preciso primeiro a matéria-prima. É preciso ter sonhado para poder sonhar e criar. Eu separei esse trecho aqui porque eu penso que a biblioteca escolar, ela é esse espaço, ela tem esse poder de sonho e de transformação de realidade. E eu não sou da área das letras, né, mas eu sou uma pessoa que tem a biblioteca em toda a minha formação, assim, desde pequena, quando eu era criança, e, assim, eu fiz um memorial para o Tessituras, né, e a biblioteca sempre esteve presente na minha vida. E quando eu precisei me adaptar profissionalmente e ir para a biblioteca escolar, foi muito
importante para mim estar nesse espaço de volta aí como uma profissional, né, não mais assim como uma aluna ou como apenas uma frequentadora, e transformar, estar nesse local e que esse local tivesse toda esse significado, né, essa subjetividade, essa importância que tem, né. E como não sou da área, eu quero fazer agora aqui, então, ao vivo, um agradecimento muito especial para as pessoas que me instrumentalizaram neste meu processo, e, assim, especificamente para a Giane Zacher, que não está mais na biblioteca da ESMED, que ficou muitos dias comigo lá no Pasqualini. Ela me ensinou muita coisa sobre da área dela, da profissão dela, e para a Adriana Gomes também, durante todos esses anos que eu estou à frente da biblioteca do Pasqualini, pela generosidade de compartilhar conhecimentos e tudo isso, porque se eu consigo fazer um trabalho relativamente satisfatório, foi pela generosidade das colegas da área da biblioteca, que me ensinaram toda essa parte técnica, que eu faço como eu posso, né, mas eu quero fazer esse agradecimento ao vivo agora para as colegas, e, enfim, é mais ou menos isso, assim, a importância que teve a presença dessas profissionais na minha formação na escola, e, enfim, como eu gostaria que houvesse mais bibliotecárias nos dando esse suporte. Acho que... E legal. Que, enfim, a biblioteca escolar é um espaço, assim, extremamente disputado dentro das escolas, os alunos adoram, nós não fechamos na hora do recreio, eu tenho milhares de histórias, mas, enfim, todas as colegas que estiveram comigo nesse espaço que trabalharam comigo, têm milhares de histórias para contar, e, enfim, não vou me estender mais por enquanto. Obrigado, legal, obrigado, Ana, pelas tuas palavras iniciais. Quero passar também para a Nelly, para ela fazer as suas considerações. Primeiro, boa noite a todos. E poder ter esses espaços de reflexão, de diálogo, e principalmente quando a gente ouve essa fala emocionada, né, da Ana, dizendo, né, o quanto a biblioteca fez a diferença na sua vida particular, na sua vida profissional, né, e ressaltar que os bibliotecários, nesse contexto, são imprescindíveis, né, e 2021 foi declarado o Ano Ibero-Americano das bibliotecas, né? E este ano, particularmente, a gente vai ter muitas ações para todos os tipos de bibliotecas, públicas, privadas, comunitárias, digitais, itinerantes, universitárias, escolares, especializadas, indígenas, prisionais, enfim, todos os tipos de biblioteca, né? Então, é importante que neste ano a gente também trace projetos que coloquem a biblioteca na vitrine, né? Porque ela vem ao longo do tempo sofrendo um desmonte, né? Eu não queria usar a palavra desmonte, mas eu acho que não me cabe nenhuma outra palavra melhor, né? Porque o que a gente tem visto nos últimos 8 anos é muito significativo, né? Quando se fala em políticas de leitura, em projetos de leitura, em projetos de ampliação de redes de bibliotecas, é sempre a sociedade civil tendo que se impor para que isso aconteça, né? Nunca a gente tem por parte do poder público esse incentivo, essa valorização, né? Então, nesses últimos anos, a gente tem sentido muito que tem gasto uma energia extremamente grande para pautas que deveriam estar no primeiro plano de qualquer governo, né? Que é o livro, a leitura, a biblioteca, enfim, a educação, né?
Então, pensar as bibliotecas sem os profissionais bibliotecários na sua coordenação, na sua gestão, é muito complicado, porque aí a gente percebe que depois, lá na frente, isso traz um reflexo da falta de registros, traz um reflexo da falta de uma política para uma comunidade e não de uma política para aquele governo, né? Então, acho que precisamos colocar as bibliotecas em primeiro plano e que 2021 a gente possa se orgulhar disso, já que será o ano ibero-americano das bibliotecas, que a gente possa se orgulhar de ter colocado o mundo diverso das bibliotecas, de ter colocado todos esses desafios da pandemia, né, neste espaço da biblioteca, que as bibliotecas têm sido guerreiras, né, principalmente as bibliotecárias das comunitárias, pensar as bibliotecas muito além dos livros, é um lugar, um espaço para as pessoas, né? Pensar a biblioteca como centro de inovação e como fazer essa inovação chegar até as comunidades, principalmente as comunidades mais periféricas. Pensar as bibliotecas também ligada aos objetivos da Agenda 2030 e pensar principalmente as bibliotecas como locais de inclusão, como espaços inclusivos para a população em maior vulnerabilidade e as minorias que precisam de uma política específica. Legal, obrigado, Nelly. Quero passar a palavra também para Gislene, para nos trazer suas considerações iniciais. Quem está nos assistindo pode seguir colocando comentários que a gente vai colocando no ar e, posteriormente, também perguntas. Seja bem-vindo. Obrigada, Jonas. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gislene, estou representando, né, nosso Conselho Regional de Biblioteconomia, né, um órgão fiscalizatório, mas que ele tem uma função muito importante, que é orientar, né, a sociedade civil em relação ao profissional bibliotecário e suas ramos de atuação. Como a Nelly bem disse, né, a gente, com muita tristeza, tem que defender o óbvio em 2021, né? Então, a gente precisa defender leitura, precisa defender bibliotecas, né? A gente sabe que o Brasil é uma democracia muito jovem, né? Mas, e que a gente ainda carece muito, né, de acesso à informação para a população em geral, que a gente sabe que com a pandemia, esse abismo e desigualdade social que a gente já enfrenta, né, no nosso país, se amplia, né? Isso tem a ver também com ampliação nesse acesso à informação, né? E a gente tem, então, alguns projetos de governo que nos mostram bem, né, a que vieram, né? Essa taxação dos livros nos mostra que querem tornar, né, o livro algo totalmente elitizado, né, longe da periferia, né, e em Porto Alegre, né, como a gente conversava hoje pela manhã, né, nós temos um movimento cultural muito interessante nas periferias, tanto pelo trabalho da Beabá com as suas bibliotecas comunitárias, tanto com os slammers, né, com trabalhos como o Sopapo Poético, que é um sarau da população negra. Então, acho que é importante a gente poder pensar, né, de que forma que esses movimentos, eles buscam, né, essa inacessibilidade, né, e contrariam totalmente a lógica das bibliotecas, que é justamente democratizar, né. Eu comento sempre com os meus estudantes, né, que eu tenho o meu chão e a minha vivência na biblioteca escolar, o quanto a biblioteca é subversiva, né, porque a gente tem uma sociedade pautada no capital, onde tudo a gente precisa comprar, né, para conseguir ter acesso, e as bibliotecas oferecem, né, isso gratuitamente. Mas para que isso aconteça de forma em larga escala, com qualidade, a gente precisa que o poder público tome para si essa responsabilidade com as questões das bibliotecas. A gente precisa que gestores municipais, estaduais e federais entendam que a leitura, investir em leitura é projeto de nação, né? Uma nação leitora, né? Onde a gente tenha
é uma população que olha com criticidade o mundo à sua volta, que não caia na fake news do WhatsApp. E para isso a gente precisa investir em bibliotecas, né? A gente sabe que há problemas, né? E muitas vezes a gente vê os gestores públicos caindo nessa ladainha da questão de não tem estrutura, né? Mas a gente consegue entregar rapidamente algumas coisas para a iniciativa privada e não investe em biblioteca. Por que esse valor aí que está sendo galgado, conseguindo aí com a iniciativa privada, não está revertendo em espaços culturais para a comunidade? Porto Alegre, cidade que tem a maior feira do livro a céu aberto da América Latina. Porto Alegre, a cidade que é berço de escritores e escritoras, né, que tem vulto nacional, né, como tantos aí que a gente sabe, né, como o próprio Jefferson Tenório, que foi nosso patrono da Feira do Livro de 2020, né, e que tem uma projeção hoje nacional, com temas muito importantes e muito caros no Brasil 2021, que a gente tem que estar trazendo pautas, né, contra racismo, contra LGBTQIA+, fobia. Então, acho que torna-se, né, nossa obrigação, né, enquanto pessoas que trabalham com a questão do livro, leitura e acesso, democratização, que nós estejamos muito atentos, né, e muito articulados, né. Então, eu quero agradecer muito a esse espaço que o Jonas está ofertando para que a gente possa fazer essas discussões, né, que em 100 dias a gente está tendo que lutar contra 2 desmontes de bibliotecas vinculadas às secretarias municipais aqui do nosso município de Porto Alegre, né, e que a gente possa, no nosso debate, né, trazer luz um pouco essa questão da valorização das bibliotecas, né, acho que chega um pouco de biblioteca improvisada, as bibliotecas, elas precisam de investimento, né, e a gente tem que colocar aí o poder público, né, na roda, trazendo investimento e valorização para esse patrimônio que não é meu, da Gislene, não é da Nelly Mioto, é um patrimônio da comunidade porto-alegrense, é um patrimônio, né, dos brasileiros e brasileiras, né, então a gente quer hoje abrir essa discussão, né, agradecer o Jonas aí pelo esse início, né, que eu acho que a gente tem que estar aí trazendo e pautando algumas questões que são, sim, muito importantes e que fazem parte, né, dessa complexidade que é esse tema que a gente está trazendo hoje. Obrigado, Gislene. Eu queria passar também para a professora Denise, que também é escritora, para trazer as suas impressões iniciais sobre esse tema. Bem-vinda. Obrigada, boa noite a quem nos acompanha, boa noite aos colegas. Quero agradecer ao vereador Jonas pelo convite e me sinto muito feliz e honrada por participar desse momento. Eu gostaria de iniciar a minha fala lendo um poema para vocês, um poema do Manuel Bandeira, que é um dos grandes nomes da literatura brasileira. O poema chama-se Satélite. Fim de tarde, no céu plúmbeo, a lua baça paira, muito cosmograficamente satélite. Desmetaforizada, desmitificada, despojada do velho segredo de melancolia, não é agora o golfão de cismas, o astro dos loucos e dos enamorados, mas tão somente satélite. A lua deste fim de tarde, demissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais. Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Bom, e por que eu decidi iniciar a minha fala com este poema? Primeiro, porque considero a poesia uma forma, uma ferramenta muito poderosa de se mostrar o mundo, de nós mostrarmos as coisas do mundo e da vida. E por que este poema em específico? Isso porque eu entendo que, assim como a lua, talvez as bibliotecas, e principalmente as bibliotecas escolares, porque tem todo um contexto de peculiaridades, né, de estarem inseridas no cotidiano de formação de jovens, de meninos e meninas que estão ali no início de suas experiências de vida, de sonhos, etc. Bom,
Então, a biblioteca, assim como a Lua, talvez tenha, talvez costume ser muito reverenciada a partir de uma visada mais passional, mais emotiva, por assim dizer, né? Então, imagens como amor aos livros, encantamento, viagens inimagináveis, tempos e lugares distantes, são algumas figuras de linguagem recorrentes quando se trata de apresentarmos ou destacarmos as potencialidades de uma biblioteca em escola, principalmente, né? E eu não chego a discordar dessas formas de ver mais passionais a biblioteca. Não discordo disso. Aliás, eu partilho bastante, muito, desse amor à leitura, ao conhecimento, ao saber. E até trago aqui para confirmar que partilho desse sentimento mais passional, né? Não entendo que tenha sido à toa que Dante, por exemplo, terminou suas aventuras lá na Divina Comédia com a seguinte sentença: o amor que move o sol e outras estrelas. Mas, apesar de partilhar desse sentimento passional com relação ao universo das bibliotecas, e de entender também que muito do que se passa nas escolas perpassa esses caminhos sob o domínio das emoções, do afeto, é fundamental, é imprescindível que a gente recorde, que a gente tenha em mente que existem outros caminhos, outras veredas que precisamos trilhar ao nos referenciar às bibliotecas, ou ao discutirmos a situação das bibliotecas. Muito bem. Então, mais atrelada às questões práticas da vida, ou como disse o Manuel Bandeira, demissionária das atribuições românticas, a formação em biblioteconomia, acredito eu, deveria ser a condição imprescindível ao profissional que estivesse à frente de bibliotecas, inclusive bibliotecas escolares. Então, e deixo aqui uma pergunta, né? Por quais razões, por que motivos, pouco se fala dessa necessidade de formação específica quando a gente se depara com o universo das bibliotecas escolares? Porque é tão pouco mencionado, exigido, cobrado, ou tão pouco sugerida essa necessidade de formação específica nesse cenário das bibliotecas escolares. Então, esse é o questionamento que eu trago e me faço o tempo todo e repasso adiante, porque existem características, conceitos, contextualizações que são específicas a essa formação, não é? E por que negligenciar o espaço da biblioteca escolar? Ora, é uma biblioteca menor, no sentido de menos importância? Não creio. Acho, inclusive, que a importância chega a ser um tanto que maior até de bibliotecas mais especializadas ou renomadas, etc., porque ela é a biblioteca da base de um leitor, né? Se a gente considerar que o Brasil é um país onde as pessoas, as famílias individualmente pouco têm acesso a livro, né? Então é ali no universo da formação escolar que vai se dar a base, a sustentação de leitores mais ou menos eficientes para o resto de sua vida, né? Bom, eu havia preparado uma fala mais extensa, como a estrutura ficou assim dividida, né, em 5 minutos iniciais, eu termino aqui com esse meu questionamento e sigo adiante na próxima rodada. Oh, legal. Eu queria só dizer aqui, ouvindo vocês, né, nessas considerações iniciais, lembrar do fato que é recente no Brasil, a ascensão do chamado negacionismo,
e também do discurso anti-ciência. E lembrar do Milor Fernandes, lá naquele livro, Que País é Este? Vejam só o título do livro. Já outro músico também colocava, né? Outro artista, diríamos assim, que o escritor também é um artista. Que país é este? Lá colocava sobre ciência, leia sempre os mais novos livros. E sobre literatura, leia os mais velhos. E aí eu fico pensando, inclusive, como é que vem à mente dos gestores públicos justificar que aumentar em 20% o custo dos livros sob a justificativa de que os pobres não leem, não compram livros. Ora, vejam só, se os pobres não compram, é porque já é um pouco caro. Não seria o contrário do Estado ter que subsidiar para buscar a emancipação do seu povo, buscar a democratização do acesso às letras? Aí a gente percebe quão próximo do totalitarismo, do autoritarismo extremo está este atual governo federal. E é triste ver que alguns governos municipais se associam a isso. O fechamento emblemático da Biblioteca da SMED vai nessa linha. Fragmentar a história de toda a construção pedagógica de uma rede que estava lá, aportada, reservada, organizada, muito bem construída e tocada adiante pelas profissionais tão qualificadas que lá atuavam. E mais do que isso, uma secretária que é doutora em educação, que me deixa muito preocupado, né, sobre qual condição ela adquiriu esse título, porque é um título, na verdade, de alguém que gosta de ler, escrever, não é tão simples produzir uma tese, uma dissertação, mas aí toma uma atitude de fechar a biblioteca. E eu fico me questionando sobre qual ideologia a gente vê a associação dessa política, porque essa é a condição dela atual. E a política, ela pode servir para cercear o seu povo do acesso ao que há de melhor, como pode servir para ampliar. O que nós estamos vendo é uma redução drástica da capacidade do povo ter educação de qualidade, porque se tu fecha a biblioteca, tu tem um sinal, tu deu um sinal para o povo, tu deu um sinal para a educação. Olha, não acho vantajoso isso. E num tempo que a gente vê que se democratizou o acesso à tecnologia de forma precária, muita gente tem um smartphone e não tem um livro. E no smartphone, ali não tem o crivo, muitas vezes, da ciência, do bom senso. Ali no smartphone, no WhatsApp, nas redes sociais, tem muito da cultura do ódio, do racismo, do machismo. Tudo que há de ruim na sociedade parece que tem mais facilidade de chegar nas pessoas. Eu fico preocupado que cidadão é esse que nós estamos formando, quando a gente sucateia a educação, ataca os professores, fecha bibliotecas e a gente deixa o WhatsApp livre. Então, não estou aqui querendo bloquear o acesso, evidentemente, das pessoas às redes sociais, mas é um questionamento. E outro questionamento é, por que não dialogar com os bibliotecários, bibliotecárias, com as instituições que representam, para tratar dos temas de fechar ou abrir bibliotecas? Então, eu queria, com essa fala, passar para a Ana e agradecer a vocês que estão assistindo também esse debate, e coloquem aqui os questionamentos de vocês, e perguntar também para a Ana, para ela falar um pouquinho para nós do Voe Lendo, né, e você organiza e constrói essa questão de contar histórias, que é uma arte também. Enfim, Ana, com a palavra. Tá, eu vou falar sobre o Voe Lendo, sobre essa construção toda, mas vou encaixar na tua fala e na fala da Denise também, assim, que da importância, assim, que eu sinto no meu cotidiano, na escola, da ausência desse profissional. De quanto, com toda essa formação que eu recebi, da generosidade das meninas, o quanto eu sinto na minha prática diária essa carência, sabe? Enfim.
E dessa incoerência, no caso aqui da nossa mantenedora, de eu ser considerada como se eu fosse uma profissional de biblioteconomia, porque eu não tenho direito à aposentadoria como professora, no entanto, eu não sou. Eu sou uma professora com formação de professora e eu tenho o meu trabalho pedagógico, eu faço o que posso para suplantar a ausência de um profissional de biblioteconomia com os ensinamentos que as gurias me deram. Em compensação, eu não tenho direito a uma aposentadoria como professora, mas o meu concurso é na área pedagógica. Então, existe uma incoerência, porque eles não contratam o profissional adequado. Enfim, fica aí essa grande questão, então, para a rede, né, de Porto Alegre, para a SMED, tá? Dizendo, sim, e eu sinto essa grande... quanto a essas políticas, né, Jonas, assim, de, então, tá, vamos taxar o livro porque o pobre não lê, né? Quem está trabalhando numa biblioteca escolar, nossas bibliotecas da rede, que são em zonas, são afastadas do centro, do que se chama centro da cidade, né, para não usar esse termo, né, periférico, porque periférico depende de quem olha, né, de onde se olha. Então, assim, eu posso dizer que eu estando lá, nesses anos em que eu vi alguns projetos de governos que investiram em projetos de leitura, desde que os projetos estejam lá, desde que o acesso ao livro seja garantido. Eu vi durante esses anos em que eu estive na biblioteca, muita coisa não existe mais. O PNBE, por exemplo, que era maravilhoso, cadê o PNBE? Onde é que estão aquelas caixas maravilhosas com uma curadoria excelente que chegavam do governo federal? Para as bibliotecas. Literatura da melhor qualidade. Não tem mais o PNBE. Foi substituído por um plano didático de literatura que venha ou não venha o que a gente pede, quando vem, se é que vai continuar também, né? O Adote um Escritor, então, que é, né, um projeto premiadíssimo na rede, no Brasil inteiro, um projeto da rede que tem 17 anos, e que eu estive na luta, nos últimos 4 anos, uma luta aguerrida para que o projeto continuasse respirando, mas o que eu vi, assim, ele ser desmantelado na concepção, criado pela professora Ângela Rola, eu vi ele ser desmantelado nos valores, nas verbas, eu vi, inclusive, uma fala do antigo secretário dizendo que não precisava de mais livros, que já havia livro suficiente, como se livro fosse não existisse uma cadeia criativa, não existissem novas histórias, não existissem novas... Enfim. E eu posso dizer, assim, eu teria inúmeras histórias para contar, das experiências do Adote lindíssimas, todas as minhas colegas de rede, minhas colegas de escola, eu tenho certeza que também têm histórias maravilhosas, em função desse projeto que aconteceu, o próprio Voelendo, os alunos do Voelendo, os contadores de história, as experiências que eles tiveram durante esses anos todos, as experiências que eles tiveram, as trocas que eles tiveram com os escritores. O Celso Sisto, ele é padrinho do Voelendo. E isso tudo se deu porque houve projetos de leitura, houve uma rede que se preocupava, houve uma estrutura, houve uma preocupação com isso. O Voelendo, então, é um grupo que vai fazer 10 anos no ano que vem. E eles já se apresentaram 7 vezes na Feira do Livro, 7 vezes na Feira do Livro. E, por incrível que pareça, a pessoa que estava à frente do projeto do Adote um Escritor na antiga gestão não conhecia o Voelendo. Então, isso mostra muito do que a gente tem passado na nossa cidade, né? Um dos nossos alunos que frequentou o Voelendo, quando ele saiu, ele foi no Instituto Federal, ele fundou um grupo de contadores no Instituto Federal Wendros. A partir da experiência dele no Voelendo, ele ajudou a estruturar e a montar o Contamores no Instituto Federal. As coisas que eu estou falando não são abstrações, elas são concretas, as histórias. Teve uma menina com muita dificuldade de leitura, ela era uma menina já com muitas dificuldades de aprendizado.
durante a experiência de preparo para adotar o Caio Ritter na escola, depois de uma hora do conto na biblioteca com um livro do Caio Ritter, que era Um Reino Todo Quadrado, sem que ninguém pedisse. Ela foi para casa, ela escreveu uma história, ela ilustrou o livro, ela costurou o livro, ela fez a capa e ela levou para a professora. Não era uma tarefa solicitada, ela fez porque aquilo foi importante para ela. Então, assim, todas essas coisas que eu posso contar, a importância que teve a visita do Léo Cunha lá na escola, quando o Voelhando se apresentou para ele, que ele ainda disse que foi uma das experiências mais emocionantes da vida dele. Todas essas experiências de pertencimento que os meus alunos tiveram, a vontade que eles têm de escrever, as experiências que eu adoto, as experiências da biblioteca, essa multiplicidade de vivências, eu tenho visto tudo isso se perder nesse tempo todo. E essa questão do fechamento da biblioteca da SMED, eu fico assim, então, durante 4 anos, um pouco mais, né, vamos dizer assim, nos últimos 4 anos, existe um caminho que vai preparando, e agora é a pá de cal. Como é que é isso? Sabe, eu posso estar sendo bem drástica no que eu estou falando, mas eu não estou vendo experiência. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo uma live com o prefeito dizendo que está muito preocupado com as crianças, que lugar de criança na escola, que a criança não tem que aprender, não pode aprender de outro jeito, que temos que voltar. É uma série de coisas, sabe? Então, onde é que está o furo? Sabe? Onde é que está o furo se não há investimento em livros, não precisa biblioteca, não precisa uma série de coisas, mas, ao mesmo tempo, estamos muito preocupados com as crianças. Não sei se não estou me perdendo aí um pouco, tá? Porque eu fico um pouco indignada com essas posturas de quem está todo dia, o cotidiano na escola, sabe? E, enfim, não sei o que mais, assim, a questão do Voelhando, voltando, assim, eles são maravilhosos, quem tiver a oportunidade e já teve a experiência de ver, e eu sei que o Voelhando não é o único, tem outras escolas, tem no grupo do Saint-Hilaire, as experiências da rede, dos alunos, das professoras, das bibliotecas da rede, elas são riquíssimas, e isso não pode se perder. E a Biblioteca Central, ela é a nossa referência, é o nosso centro. Durante muitos anos, a gente se reunia lá, a gente tinha formações de preparação para o DOT, a gente conhecia os escritores adotáveis nas formações, a gente tinha as reuniões técnicas com as gurias da biblioteca também, para nos instrumentalizarem para as nossas práticas. Enfim, coisas que eu não tenho visto mais também em função dessas não práticas, né, de leitura da rede. E eu tenho certeza que todos os alunos que participaram do Voelhando e participam das atividades de fomento à leitura nas escolas, e que durante, às vezes, assim, a gente tem que dar bilhete na hora do recreio, que o aluno chegou atrasado na sala de aula, porque a fila é tão grande na hora de trocar livro, na hora do recreio, apesar das horas do conto, apesar sabe, de todos os encontros semanais, eles vão trocar porque eles querem trocar na hora do recreio, porque eles têm acesso, porque é importante para eles, porque a biblioteca escolar, sim, é uma referência para as comunidades escolares. É importante para eles. Eles têm acesso, a gente tem a gente tem lista, porque a verba está ficando diminuta, né? A gente tem lista de espera, porque eles querem livros, eles conhecem autores, eles pedem coisas para a gente comprar. Mas, enfim, né? Realmente, pobre não vai ler mais se as coisas continuarem desse jeito. Aí não vai ler mesmo. E aí o objetivo talvez seja esse. Desculpe se eu me empolguei e fui. Obrigado, Ana. Fico muito tocado pelo teu depoimento. E estava aqui lembrando a frase do Mário Quintana, nosso poetinha, né? Ele dizia que os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não exercem, não leem. Então, na verdade, eu acho que nós temos políticos analfabetos. Essa é a realidade. Porque tiveram esse direito
adquiriram esse direito, gozaram dele e agora negam. Negam porque não leem a realidade. Abstraindo e aplicando essa frase do poetinha, eles aprenderam a ler, mas não estão mais usando isso. Eles não querem ler o mundo, olhar a realidade da periferia, e querem retomar aquilo, taxar mais os livros. Tem que desonerar totalmente os livros. O Estado, inclusive, deveria ter gráficas públicas, produzir livros, fomentar escritores locais. A Secretaria de Cultura deveria fomentar escritores locais, bibliotecas comunitárias, ter um programa de abertura. Não precisa abrir todas ao mesmo tempo, mas vão abrir mais bibliotecas nas comunidades, nas associações, nos CRAs. A gente sabe que as escolas têm, né? Fazer convênios, enfim, com instituições comunitárias, para que mais pessoas possam ter esse direito, inclusive ter técnicas, né? Ter bibliotecárias, ter pessoas que têm o conhecimento, e assim quero passar para a Nelly também, para trazer as suas impressões, que é um tempo duro, mas a gente tem que acreditar e construir avanços. Eu acho que essa live serve também para a gente construir simbioses, para continuar nessa luta, nesse trabalho que vocês fazem, e tantas outras pessoas que estão assistindo e que não estão assistindo, mas que a gente sabe que desempenham um papel fundamental nas bibliotecas da nossa cidade. Nelly. Obrigada, Jonas. Ana, por mim, eu ficava te ouvindo a noite inteira, assim, os relatos que vocês trazem, tu e a Denise, assim, me deixam encantada, né? E eu acho que é disso que a gente fala, desse emocionar-se com a leitura, de um livro causar este impacto na vida das pessoas. Mas aí eu retomo uma frase tua, Jonas, e me pergunto assim, por que o livro tem incomodado tanto? Né? Por que os governos têm se sentido tão incomodados com as bibliotecas, com os projetos de leitura, com os livros? O que isso desperta nos nossos governantes? Porque essa forma que eles têm chegado de assumir governos e tentar desmantelar processos construídos há 20, 30, 50 anos, né, as bibliotecas, é porque isso deve incomodar muito, né? E aí a gente busca, né, explicações, né, desse incômodo, e aí tu respinga lá na isenção, né, das armas, né, isenção de impostos para as armas e taxação para os livros, né? Então, a gente vai afunilando essa reflexão e vendo que realmente, quando um cidadão consegue pensar criticamente, ele consegue ir além da superficialidade do seu cotidiano, e isso incomoda a quem está no poder, né? As pessoas, ao invés de chegarem no poder, os governantes, né, ao chegarem no poder, ao invés deles se voltarem para quem os elegeu, e a partir disso, consolidar políticas públicas para que todos possam crescer, né, de forma coletiva, e que todos tenham acesso à leitura de forma coletiva, eles fazem o processo inverso, né? É extremamente constrangedor. Eu confesso a vocês que eu olho para o nosso prefeito, para o governador, que tiveram esse acesso, como tu dizes, Jonas, que esse acesso foi livre a eles, e eles conseguiram se constituir governantes. Como é que agora eles não querem compartilhar deste acesso com as pessoas? E me envergonha muito perceber que as pessoas chegam no poder e menosprezam aquilo que os constituiu,
que é a educação, que é as escolas, que é o professor, que é toda a rede que envolve uma biblioteca, né? Isso, a gente brinca no cotidiano, a gente chama isso de vergonha alheia, né? Mas realmente é esse o sentimento que eu tenho, né? É vergonha alheia, né? Pensar que a gente precisa também constituir, batalhar junto ao governo federal pela questão da diversidade nos livros didáticos, que estão tentando cercear, pensar que a gente precisa trabalhar junto ao governo do Estado por lutar por concurso público, que nós fomos buscar, a RB foi buscar bibliotecários, enfim, para uma atividade da RB, e a maioria dos bibliotecários com quem nós falávamos nos dizia assim, não, eu já estou aposentada. Quer dizer, o último concurso foi há mais de 20 e tantos anos, quase 30 anos atrás. É absurdo a gente falar, né, desse desmonte, né? Então, acho que a gente precisa, sim, se unir e pensar que o processo de leitura, o processo da educação, o processo da descentralização do livro, ele se faz mais do que necessário, né? E aí eu vou fazer uma citação aqui da Jandira, que está nos vendo e que colocou uma frase antes, que realmente é um sintoma da nossa sociedade. Por que tantas farmácias? E a Jandira colocou aí mais livros e menos farmácias, né? Então, realmente, esse é um sintoma de que a sociedade está doente, e como tu trazes, né, por que as impressões negativas ou as coisas nem tão boas chegam primeiro, né? Porque a sociedade está calcada nesse negativismo, e aí a gente precisa vir com uma carga de energia para enfrentar esses seres que nem tão seres são, né, e que estão aí por conta da internet, e tentar nos fortalecer para que a gente consiga pensar esses espaços de biblioteca, um espaço de transformação social, um espaço que favoreça o crescimento pessoal, o crescimento profissional, o crescimento intelectual do cidadão, que a gente consiga, através do lúdico dentro de uma biblioteca escolar, pensar o cidadão futuro, que ele esteja mais preparado para viver em sociedade, que ele esteja mais aberto para a empatia, para a solidariedade e para o outro, né? Então, me sinto assim, como se a gente estivesse tendo que desbravar um novo horizonte que já existia, que percorreu toda uma caminhada e que simplesmente foi picotado, foi interrompido, e agora a gente tem que retomar isso do zero. É um questionamento que eu realmente me faço, né? O quanto essa sociedade está adoentada e precisando do livro, precisando desse acalento que o livro traz. Obrigado, Nelly. Quero passar para a Gislene também, trazer, enfim, continuar esse nosso processo aqui de diálogo virtual. Bom, Nelly, fiquei pensando nas tuas palavras, né, com relação, né, o que sem medo, né, o Alexandre Brito esses dias numa reunião disse assim, né, se um livro incomoda muita gente, uma biblioteca incomoda muito mais, né, e ele tá certo. Acho que todos vocês, né, que estão nos acompanhando, né, conseguem fazer muito bem essa leitura, que esse medo todo que essas gestões, né, têm,
é justamente que a gente tem aquele insight, né, que no poema de Vinícius acontece com o operário em construção, quando ele se dá conta que a mão dele é que faz tudo aquilo, né, e ele começa a dizer não. É esse o medo deles. Mas a gente está aqui para batalhar. Quero trazer algumas coisas, algumas informações que eu acho que é importante a gente retomar e refletir para esse debate, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz e honrada de estar participando nessa mesa com duas professoras, né, como a Denise e a Ana Beatriz, né, que desempenham um papel, né, tão importante, né? O quanto a gente precisa, né, dessas profissionais que são mediadores de leitura, né, que fazem dessas bibliotecas um espaço vivo dentro das escolas, né? E gosto muito, né, e aprecio muito e acho muito importante que elas também salientem essa importância do profissional bibliotecário, né, que nós como Conselho de Biblioteconomia fazemos coro, né, mas porque a gente entende que esse espaço da biblioteca escolar, ele é um espaço pedagógico, né, ele é um espaço de processos, ele é um espaço, né, de liberdade, é um espaço onde a gente precisa instrumentalizar nossos estudantes, né, para a informação, né, para o uso da informação, para a responsabilidade da informação que eles compartilham e também para a leitura, porque a leitura ela é emancipatória e transformadora, né? Então, quando a gente investe em biblioteca e em educação, a gente está possibilitando novas histórias, novas narrativas para os nossos estudantes, que, como bem a Ana Beatriz, né, chamou a atenção para a questão da periferia, né, o ponto de vista de quem olha, né, e a gente coloca, então, nossos estudantes, a partir do momento que se empoderam para a leitura, como protagonistas, como centro dessa discussão, como produtores do seu conhecimento, né, como disseminadores e produtores de sua cultura, né? Então, quero trazer alguns apontamentos, né? Então, a questão da Biblioteca da SMED, ela já vem de um processo bem longo, que ela vem, primeiro, com o desmantelamento, com a presença de profissionais que não eram bibliotecários, né, na sua direção, né? Então, um pouco de desvalorização desses profissionais, que ali faziam assessoramento das 99 escolas da rede municipal. O CRB 10 teve por muito tempo a Secretaria Municipal de Educação como uma das grandes apoiadoras do nosso Seminário Internacional de Bibliotecas, que esse ano chega na 10ª edição, e a gente tem há 2 anos a ausência dos profissionais da SMED trabalhando nesse seminário, né? Era um momento, assim, muito rico, onde a gente tinha as exposições, né, de banners e também a apresentação de trabalhos das bibliotecas municipais, das bibliotecas das escolas municipais. Então, a gente tem esse acesso e sabe o quanto esse trabalho é um trabalho muito embasado, um trabalho muito, nesses 20 anos de Adote Escritor, né, que a Ana Beatriz aí teve a oportunidade de participar, e a Denise também, de várias edições, né, o quanto esse trabalho era embasado e significativo, né, e esse ataque, ele vem lá na Biblioteca da SMED, mas ele também já vem junto com a questão do Adote Escritor, a partir do momento que se acaba com a curadoria do programa, né, a partir do momento dessas verbas que a Ana Beatriz tão bem trouxe, que a cada ano se esvaziam, e eu quero chamar a atenção, né, porque Porto Alegre, né, tem uma frente municipal que tem aí, né, desde do trabalho da deputada, hoje deputada federal Fernanda Melchiona, né, e hoje a gente tem o Matheus Gomes também aí à frente da frente municipal. E eu queria destacar aqui, né, de 2011, a primeira frase do Donald Schiller sobre que está no nosso plano municipal do livro da leitura de Porto Alegre, e diz assim, ó: livro não é privilégio, é um direito. O livro fundamenta o desenvolvimento. A leitura desenvolve a capacidade crítica, aperfeiçoa o desempenho profissional e estimula a imaginação. O poder aquisitivo não deverá determinar o acesso ao livro. Cabe aos poderes públicos e às entidades privadas levar o livro a todos. Né? E com essa premissa, então, né, se inicia uma série de questões, de eixos do nosso plano municipal da leitura, né, que tem lá o fomento aos mediadores, formação desses mediadores, tem fomento à cadeia produtiva e criativa do livro, e que a gente vê aí o esvaziamento, né, de tudo que Porto Alegre construiu em 20 anos. Né? Primeiro o ataque em questão das verbas, mas também nesse desmantelamento, porque a Nelly está certa, a gente não tem outro termo para usar. É um desmantelamento que culmina hoje com uma visão totalmente equivocada de transformar uma biblioteca que guarda a memória da educação porto-alegrense em um mero espaço cultural. Não
que a biblioteca não possa ser esse espaço. Eu trabalho em biblioteca escolar, né, e promovo o sarau, faço várias atividades, assim como as professoras que estão aqui me acompanhando fazem nos seus espaços de trabalho, mas esse esvaziamento desse espaço simbólico que a biblioteca também representa, né, para os seus usuários. E ressaltar, né, que o ano passado a gente teve aí o ápice, né, do ADOT, o ápice do fundo, né, gente, que na verdade o fundo do poço, onde tem aí um programa que do ano inteiro de preparações, que começava a ser discutido lá em janeiro do ano, para culminar com o encontro dos escritores, né, na Feira do Livro de Porto Alegre, nos meses de outubro e novembro. A gente tem aí um projeto aí que foi falado às pressas, né, querendo que os alunos lessem em 15 dias, se apropriassem na contramão do que vem sendo construído, né, pelas professores e professoras, né, e pela equipe de bibliotecários que estavam aí frente à SMED, com o apoio da Câmara Rio-Grandense do Livro. Né, então, de questionar, né, e de realmente sentir essa vergonha alheia, né, que a Nelly nos coloca, porque a gente tem que estar aí debatendo, né, essa total destruição, né, de um projeto que foi premiado nacionalmente, que ele foi por muito tempo e ainda é, porque a gente vai lutar por ele, exemplo de outras capitais aí, né, como um programa de leitura sério, consistente, né, que leva em conta que essa formação de leitores ela é um processo contínuo, que a formação do acervo de uma biblioteca é um processo contínuo, né, que não é do dia para a noite, que não existem livros demais para uma biblioteca. A biblioteca, como diz o Ranganathan, que é o nosso grande teórico da área da biblioteconomia, é um organismo em crescimento. E a gente fala em crescimento não só em tamanho, né, mas em qualidade e significância para os seus usuários, né, e a gente quer juntos aí retomar e agradecer, né, a oportunidade aí dada pelo Jonas, da gente poder discutir, né, esse valor, né, e por que a gente está perdendo, né, esse valor dentro da rede municipal, né, e do quanto a gente precisa lutar, né, para que essas bibliotecas sejam valorizadas, né, e o trabalho desses bibliotecários e desses mediadores de leitura tenham um destaque, né, e a importância que a gente sabe que simbolicamente, né, e efetivamente ele tem na vida dos estudantes. Obrigado, Gislene. Antes de passar para a professora Denise, queria pescar aqui uns comentários, todos foram para o ar aqui, vocês viram passar na time, aqui na tela. Mas a Santa coloca o seguinte: Santa é uma liderança colorada, fanática. Ela coloca o seguinte aqui: para o governador, que é filho de uma professora, é um absurdo ele pensar desta forma. E aqui a professora Jaqueline também coloca o seguinte: a SMED poderia ter comprado livros para dar para os alunos da rede, entregar em suas casas, mas não investe nem em livros, nem em inclusão digital. Só quer abrir escola e aumentar a contaminação. E a Jéssica também, que ambas são professoras da rede, juntando forças para lutar pelo básico, pelo direito à educação e formação. Nós tivemos vários outros tantos comentários, eu queria ler esse aqui no ar, né, para representar todas as pessoas que estão interagindo conosco aqui, dialogando virtualmente, e passar para a Denise. E está muito difícil mesmo, gente. Não é de agora, é um recrudescimento, um ataque à emancipação do povo, e nós poderíamos estar fomentando, Denise, tu que é escritora, tantos jovens escritores, não vou falar em talentos, porque eu sou mais piagetiano, não acredito isso, acredito na construção dos talentos através da interação social, mas não tem interação, nem digital, muito menos social, porque o acesso a bens como um livro, uma biblioteca, está sendo cerceado. Então, as pessoas não têm o básico, que é um arroz com feijão, que dirá o acesso a uma escola para todos, evasão enorme. E as nossas bibliotecas, eu lembro, eu estudei no Anísio Teixeira, no bairro onde eu moro, na Ípica,
E, na época, a bibliotecária, que ainda está lá, a Cláudia, fazia, né, muitas atividades conosco. Eu lembro que a gente frequentava muito a biblioteca. E toda semana trocava livro. Então, tinha um incentivo muito forte da professora de português, enfim, e fez parte isso da minha formação de ensino fundamental. E, infelizmente, a situação de hoje é escolas sem bibliotecários, né? Pouquíssimas nós temos na rede, que é um problema também. Mas eu quero passar a palavra para ti, Denise. Muito bem. Então, dando sequência aqui ao meu percurso de abordagem às bibliotecas, mais nessa perspectiva da biblioteca enquanto satélite, né, mais pé no chão, novamente, não que eu não concorde com os aspectos mais apaixonados e apaixonantes de uma biblioteca. E aí, que não é coincidência, porque é o contexto, a conjuntura que nós vivemos, né, mas um dos meus apontamentos aqui é com relação a um discurso bastante recorrente que vem sendo utilizado e foi muito utilizado pelo nosso último secretário de Educação, nessa última gestão, que tentava legitimar umas atitudes bastante questionáveis, né, com relação à educação, para dizer o mínimo, e recuperava muito o argumento dos baixos índices de desempenho, de proficiência em leitura dos estudantes das escolas públicas brasileiras, e ele se referia especialmente da rede pública municipal aqui de Porto Alegre. E esse é um discurso que é um dado que serve para criticar muito a educação, para dizer que está tudo errado, que tem que resolver tudo e tal, enfim, mas em geral, né, quando se trata dessas gestões que negligenciam, né, essa formação, essa necessidade de formação cidadã, né, esse discurso ele é usado para desqualificar os espaços escolares, né, e não como deveria ser, que é um alerta de que, bom, se já se faz alguns esforços para melhorar o desempenho de leitura de estudantes, esses esforços ainda são poucos, é preciso que se invista muito mais, então é uma leitura meio distorcida. Bom, mas como que a gente vai, então, melhorar desempenho de leitura, consciência, né, de leitores, etc., se a gente não tem essa dimensão de investimento nas bibliotecas? Já que as bibliotecas são esses espaços riquíssimos, múltiplos e variados, né, de promoção e de incentivo à leitura e à pesquisa, e aí eu gostaria de trazer bastante essa palavra para a roda, né, a pesquisa, que é o fundamento da sabedoria, do conhecimento, porque ela não vai apenas ao sabor de rumores e de fake news ou coisas que o valham, né? A pesquisa, ela se ampara em dados que são mensuráveis, que podem ser medidos, verificáveis e que podem ser guardados para serem retomados futuramente ou a qualquer momento que se queira. Então, a biblioteca tem essa perspectiva de incentivo à leitura e à pesquisa. E por isso, né, enfim, por essa característica que é tão óbvia, né, é que ela precisa fazer parte, as bibliotecas escolares devem ser parte fundamental e não periférica dos investimentos, ela deve ser o foco, assim como a sala de aula, a biblioteca, não tem hierarquia de quem vai receber mais investimento ou menos investimento, ela é central para essa questão do desenvolvimento, né, e inclusive dessa questão mais prática, que é o melhor desempenho nos índices avaliativos, né. Bom, então, investir nessas bibliotecas não é investir e qualificá-las, né, que é o objetivo que deveria ser, não é apenas cuidar dos instrumentos, né, de ter mobiliário adequado, de ter livros, né, uma política de aquisição de acervos digna, né, que seja bem estudada, bem planejada, né, também não é somente
instrumentalizar essas bibliotecas com computadores, por exemplo, e acesso à rede, né? Esse investimento, ele passa deveria fazer parte central dele a consideração de que deva haver a presença e a permanência de um profissional bibliotecário nesses espaços escolares, né? E aí eu quero registrar, deixar bem marcado, até porque sou professora também, que eu não estou aqui desqualificando o trabalho de professores e professoras que são apaixonados pela leitura e que, como a professora Ana, né, se desdobram e dão um jeito de buscar informação, referência, ajuda e apoio, né? Então, não estou desqualificando esse trabalho, né? Ao contrário, esses professores estão apaixonados pela leitura, pela literatura, pela emancipação que o conhecimento pode trazer aos sujeitos, né? Eles conseguem, então, se desdobrar e fazer grandes trabalhos de excelência, mesmo sem ter a formação exigida a um profissional de biblioteconomia, né? Então, desempenham funções relevantes, mesmo sem essa questão da formação específica, né? Digamos assim. Ocorre que dentro, né, de uma biblioteca, existem conhecimentos, métodos, técnicas, responsabilidades, atribuições que são específicas dessa área da biblioteconomia. E não seria nem justo cobrar essas dimensões de um professor apaixonado e desesperado lá tentando dar jeito de resolver as questões de incentivo à leitura, né? Então, não é nem justo cobrar isso de um professor, porque a formação dele é outra. No entanto, não se deve, na minha opinião, abrir mão de fazer essas exigências a um profissional que esteja à frente de uma biblioteca escolar, porque, como eu falei antes, na minha perspectiva, a biblioteca escolar, ela tem que ser a biblioteca de excelência, para saírem dali estudantes, meninos, meninas, jovens, que saiam encantados com a leitura, que saiam dominando o que significa uma postura científica de pesquisa, de busca de informação séria, né? Então, de referenciar as suas ideias, né, de entender até onde eu estou pensando e até onde eu estou pegando o pensamento de um autor, tudo isso vai ser desenvolvido na biblioteca e deve ser cobrado. Eu entendo que o poder público não deve desistir, abrir mão de cobrar essa postura profissional de quem esteja lá na biblioteca escolar, mas para cobrar, que cobre de um bibliotecário, de uma bibliotecária. Essa que é a minha questão, habilitado para essas questões, né? Óbvio, né, que um professor, uma professora apaixonado pela leitura, consciente do poder de transformação da leitura e da pesquisa, vão, obviamente, contribuir muito para o desenvolvimento dos seus alunos. E, na minha perspectiva, novamente, vão trazer, podem construir um trabalho de parceria com um bibliotecário, com uma bibliotecária, que esteja lá na escola. E aí, então, essas duas peculiaridades da biblioteca escolar, que é a questão atrelada ao que seja específico da biblioteconomia e o que seja específico da pedagogia, elas devem, então, trabalhar juntas, e não uma em detrimento da outra. Então, esse é o pensamento que norteia, então, essas observações que eu trago aqui essa noite, né? Porque para ampliar, para aprimorar os serviços, para diversificar os serviços que uma biblioteca escolar pode oferecer para os seus usuários, que são os estudantes e também os professores. E aí a gente tem que entender que a biblioteca deve ser um lugar também de pesquisa para professores e deve ser incentivada para que seja visitada e procurada também pelos professores como objeto de pesquisa, né? Muito bem, então, para diversificar esses serviços, né, e para fazer todo esse planejamento bastante complexo, é algo que a gente não deve cobrar, esperar ou imaginar que vai surgir apenas dessa postura apaixonada e mais
enfim, mais apaixonada, mais afetiva com relação à literatura. Essas são questões que são muito práticas, que dependem de estudo, de pesquisa, de formação, de pensamento, de planejamento. Isso não deve ser esperado apenas em razão da sorte, da paixão e da emoção de um ou outro professor que esteja à frente daquela função, né? Bom, além disso, né, tem também as questões com relação aos acervos, né? Então, planejamento de ação de conservação, de organização, procedimento de descarte, que livro não é para jogar fora de qualquer jeito porque ficou velho, não é assim, tem procedimento, tem análise, tem estudo, tem locais onde a gente busca, que tem interesses subjacentes que a gente precisa investigar, fazer contatos, fazer pontes, parcerias. Então, tudo isso é perspectiva e prerrogativa de um profissional de biblioteconomia, né? E existem outros temas ainda que eu não vou me estender aqui, mas que são circunscritos, né, a esse território da formação em biblioteconomia, né? Então, bom, acredito que consegui dar um panorama aqui de por que eu insisto tanto, tenho insistido bastante, até a Nelly já percebeu isso através de alguns e-mails que andei trocando, Gisele também, em algumas lives. Por isso que eu insisto muito e às vezes até fico um pouco ansiosa com essa questão de presença e permanência de um profissional bibliotecário numa biblioteca escolar. Porque na minha leitura de mundo, quando eu imagino a presença de um bibliotecário lá na minha escola, eu consigo projetar uma atividade na biblioteca muito mais qualificada, muito mais produtiva, muito mais elaborada, e que me auxilie também, inclusive, lá na sala de aula, que eu consiga chegar lá na biblioteca e ter a ajuda de um profissional que vai conseguir chegar em espaços, em lógicas de pensamento e de abordagem que eu, na minha formação de professora, não consigo alcançar, né? E aí a gente fazer, então, essa parceria, né? Então, assim, é por isso, né, que eu mantenho, sustento um sonho, que é esse sonho de ver bibliotecárias, bibliotecários, em todas as bibliotecas escolares, né? Alimento esse sonho, mas ele não é um sonho simplesmente que se deixa levar pelas paixões e emoções, né? Como falou lá o poema do Manuel Bandeira, é um sonho muito marcado pela realidade. Tanto ele é fincado na realidade que eu resolvi, então, ingressar no curso de biblioteconomia, espero estar habilitada, formada dentro de 1 ano e meio, 2 anos, e sonho, né, com essa possibilidade de um dia, então, poder exercer a função de bibliotecária numa escola, espero que ainda consiga, né? E, para mostrar essa imagem que eu carrego desse sonho fincado na realidade, eu gostaria de ler mais um poema, que é um poema do Pablo Neruda, que chama-se Não Há Muito Que Contar. Não há muito que contar para amanhã, quando já desça ao bom dia. É necessário para mim este pão dos contos dos cantos. Antes da alba, depois da cortina, também aberta ao sol do frio, a eficácia de um dia turbulento. Devo dizer, aqui estou. Isto não me aconteceu e isto acontece. Enquanto isto, as algas do oceano se movem predispostas à onda. E cada coisa tem sua razão. Sobre cada razão, um movimento, como de ave marinha que levanta da pedra, da água, da alga flutuante. Eu, com minhas mãos, devo chamar. Venha qualquer um. Aqui está o que tenho, o que devo. Ouçam a conta, o conto e o som. Assim, cada manhã de minha vida, trago do sonho outro sonho. Obrigada.
Obrigado, Denise. E antes de passar para vocês de novo 2 minutos para cada uma para as considerações finais, eu queria dizer aqui que é muito inspirador ouvi-las e saber que toda essa construção de leitura, de escrita, construção coletiva com as pessoas, de ler o mundo, como diz o Paulo Freire, né? Isso é uma caminhada que não cessa. Esse inacabamento humano, essa necessidade de a todo instante buscar conhecer, saber, também nos livros, pela lente dos outros, né? Pela visão dos outros, pelas vivências dos outros, por esse movimento de idas e vindas, tantos, né, rios, oceanos de percepções, de emoções que estão registrados, gravados na literatura, também na ciência, nos livros escritos, como, né, enfim, a teoria do Darwin, eu lembro muito, que nos ajuda a perceber todo esse processo que nos fez chegar até aqui, como humanidade, a nossa capacidade de produzir cultura. E é tão bom quando a gente pode sentar e ler um livro, né? Pode sentar e ver, mergulhar e construir, porque cada leitura é a construção de uma nova elaboração sobre alguma coisa da vida, das relações entre as pessoas, da nossa própria relação com a natureza física também, não só a social. A gente percebe que isso parece que está desandando, parece que não querem mais deixar as pessoas terem prazer da leitura. Parece que nós caminhamos por um abismo, uma estrutura que já existiu na Idade Média, uma estrutura que já existiu no nazismo, uma estrutura que já existiu nas ditaduras, que é deixar a massa sem acesso a tudo que a humanidade produziu. Eu acho que a leitura, a escrita na palavra de vocês, ela fica muito nítida como um direito. O direito de poder mergulhar no universo das letras e sair dali diferente, sair dali construindo com as pessoas. Parece que não querem mais que a gente construa. Eu acho que dessa nossa live fica aqui uma construção coletiva que a gente tem que seguir firme, edificando um novo processo. Nós temos que buscar, não só denunciar, como temos feito, mas anunciar um novo tempo, que a gente sabe que a humanidade ela vai e vem, tem retrocessos, tem avanços, mas a gente precisa, sim, acreditar, esperançar, que nós vamos ter mais bibliotecárias, que nós vamos ter mais bibliotecas, que nós vamos ter livros nas mãos de todos. Eu não posso concordar, como político aqui, né, de Porto Alegre, que a gente queira botar mais armas nas mãos das pessoas, como a gente viu o decreto recente, liberar armas e proibir livros. Isso tem que ser uma coisa momentânea de uma bobagem que um presidente fala. Não pode ser uma coisa que se instale como política pública. Isso tem que ficar na história só como um deslize, uma pessoa inepta, uma pessoa incapaz de governar, incapaz de liderar uma nação desse tamanho. Eu acho que a gente tem que continuar. Isso eu agradeço a luta de vocês e me somo a ela, como professor também que sou, mas como político, e a gente sabe que os políticos têm algum espaço, né, de incidência, têm alguma capacidade mesmo limitada, como a minha, permanecendo na oposição, mas a gente incomodar, a gente questionar e não deixar que essas coisas se instalem. Acho que nós temos que resgatar a biblioteca da SMED, nós temos que construir essa luta na cidade. Essa biblioteca tem que ser de volta nossa, ela tem que voltar a existir. Assim como se fez a luta na SMANS, né, acho que tem que fazer uma luta forte e tem que democratizar, porque ainda não foi democratizado. Embora a gente saiba que tenha acesso ao ensino fundamental universalizado, mais matrículas, o acesso ao conhecimento ele não foi, por vários fatores que vocês trouxeram aqui, tantos outros que geram desigualdade na educação. Mas eu quero passar para a Ana e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui dialogando com vocês. Ana. Denise, compartilho completamente desse teu sonho. Seria tão mais feliz, assim, uma escola, né, assim.
E também, Jonas, contigo, assim, essa coisa do talento, né? Quando os alunos chegam na biblioteca e me perguntam o que é preciso para fazer parte do Verlendo, eu digo, querer. Sabe, não precisa ser o melhor leitor, não precisa ser o mais expansivo, não quer? Tu te compromete com o grupo, comigo? Sim, então tá dentro, é isso, sabe? É por isso que a gente está numa escola pública, por isso que a gente acredita nas possibilidades, é isso, né? E sobre, eu vou fazer bem rapidinho, assim, para fechar com as coisas que vocês falaram, sobre a vergonha alheia, né? O que essas pessoas que tiveram acesso à arte, a cinema, a leitura, e não querem compartilhar? Tudo bem, é um sistema, né? É uma coisa, mas quando a gente tem uma coisa boa, quando a gente recebe uma coisa boa, a gente não guarda pra gente, né? É tão inerente a gente compartilhar, a gente sair espalhando aquilo, que eu fico pensando o que eles têm dentro deles que eles não querem compartilhar. E o sistema está aí, né? O sistema não nos sequestra só na força de trabalho, ele sequestra a nossa subjetividade, né? Ele quer nos anular na nossa existência. E aí ontem eu participei de uma oficina que uma das maneiras da gente combater essa anulação, né, é a gente fecundar, a gente se alimentar, a gente resistir, germinando, né? Germinando outras coisas, né, germinando essa subjetividade com a arte, né, com essas pequenas coisas. E por mais que pareça cansativo, né, exaustivo, a gente está nessa luta. Quando eu penso em cada um dos alunos, em cada um dos Verlendo, em cada um de vocês que estão aqui, eu sinto que está fecundando, que isso germina assim. E quanto mais nos agridem, mais essa semente vai crescer, assim, vai crescer e vai germinar. E a gente vai conseguir, sim. Aos poucos a gente vai conseguindo. Eu acho que quando eu lembro deles, eu fico mais feliz, sim. Germina. É isso aí. Legal, Ana. Obrigado pela tua participação. Nelly. Então, assim, eu tinha razão quando eu disse que, por mim, eu ficaria a noite inteira ouvindo vocês. Realmente eu fico muito grata pelas palavras de vocês no que me compete, né, enquanto representante aqui do órgão, enfim, da Associação dos Bibliotecários, né, e dizer também que sim, eu acho que a resistência nos empodera e nos dá força para seguir adiante. E, seguramente, a biblioteca da SMED, nós hoje à tarde tivemos uma reunião com a secretária e fizemos um apelo para que ela não fragmente o acervo, para que ela não desestitua a biblioteca, para que a gente efetivamente tenha acesso a essa memória, a esse patrimônio que é a biblioteca central da SMED, e que a gente tenha uma equipe de bibliotecários à frente desta biblioteca, né? Então, fazendo essa fala e também fechando com a fala de você, eu fico pensando nessa interdisciplinaridade que precisa estar dentro de uma escola, que é um trabalho entre a biblioteca e o professor. É a biblioteca e a sala de aula unidos em prol do aluno, né? Em prol do trabalho do professor, mas essencialmente em prol do aluno, né? Então, essa intencionalidade é o que faz esse ambiente tão profícuo e que a gente sabe que vai germinar ali na frente em novos leitores. Queria dizer que no dia 22, a RB vai estar fazendo uma fala sobre atividades nas bibliotecas escolares durante o período da pandemia. Então, dia 22, às 19 horas, no canal do YouTube da RB, a gente vai contar com alguns bibliotecários de diferentes redes, da particular, da municipal e estadual, e que vão trazer essa fala, né, de atividades para que a gente consiga, sim, se
através deles, se municiar de energia para seguir a nossa jornada enquanto essa pandemia durar. Eu agradeço muito ao Jonas, né, pelo trabalho, pelo convite, e esperamos que realmente a gente consiga dar uma reviravolta no processo da Biblioteca da SMED. Muito obrigada e um bom final de semana para todas. Obrigado, Nelly, pela tua participação. Gislene. Bom, pessoal, né, fiquei bastante pensativa, né, a Denise, com certeza, sim, tem me provocado muitas perguntas, porque quando eu assumi, né, a presidência do Conselho em janeiro, eu pensei, vamos botar bibliotecário em tudo, e no fim a gente está 2 meses aí lutando para que nos feche a biblioteca, né, então, enquanto a gente achou que ia estar avançando no debate, na verdade a gente está defendendo conquistas que já estavam sedimentadas, né, porque é uma biblioteca de 52 anos, né? Não é uma biblioteca que foi criada ontem. Então, é muito triste, né, que a gente tenha regredido nos debates, mas eu vejo, assim, com muita esperança, assim, eu gosto muito do que a Ana Beatriz coloca, né, porque eles acham que vão nos enterrar, mas eles não sabem que a gente é semente e vai continuar, né, então quero muito me unir, assim, às lutas e à fala, assim, da Denise, que eu acho que traz uma questão muito importante que a Nelly também pontuou, que é a questão da escola ser esse espaço multidisciplinar, né, que a formação de leitores, ela depende, assim como lá no hospital a gente tem o enfermeiro, o médico, cada um fazendo a sua função, na biblioteca também é da mesma forma. A gente tem o professor, a gente pode ter um trabalho aliado com o orientador educacional, a gente pode ter um trabalho aliado com os técnicos em biblioteconomia, com os auxiliares em biblioteca, mediadores de leitura. Então, é um grande universo, onde todos esses profissionais podem sim contribuir. E a gente quer sim, como a Denise bem colocou, que tenhamos, sim, bibliotecários, né? E essa, com certeza, né, a nossa luta como órgão fiscalizatório, mas também a nossa luta enquanto sociedade civil, que percebe que se a gente se eximir dessa responsabilidade, né, muito nós perdemos, né? Muito perdemos e seguiremos perdendo. Né? Hoje a gente estava em reunião com a deputada Sofia Cavedon e ela dizia para a gente, né, muitas vezes ficar, né, nessa postura só reativa, que a gente procura então postura propositiva, né? E o Jonas traz isso muito bem, né? E eu acho que daí a gente começa a avançar nos nossos debates, né? Construir algo juntos e criar encaminhamentos para que a gente realmente possa fiscalizar a consecução aí das legislações, né, que a gente tem legislação aí que garante bibliotecário e biblioteca nas escolas, né, que a gente tem recomendação do Plano Municipal de Educação, prevendo aqui no Rio Grande do Sul, que para a escola funcionar tem que ter biblioteca. Então, para que a gente consiga, a partir desses debates, como a gente já tendo essa noite, articular ações reais e táteis, para que isso não fique só no mundo dos sonhos e das ideias, como a Denise tão bem coloca, né, que se transforme em realidade. Encerro a minha fala, né, agradecendo a participação, né, de quem está nos assistindo e também a oportunidade, né, desse convite tão bacana que partiu aí do gabinete do vereador Jonas, né, e honrada de estar com profissionais que são tão, né, comprometidas com as causas do livro, da leitura e das bibliotecas, né, que muito me alegra, né, lembrando uma frase de um bibliotecário americano, né, que ele diz o seguinte, né, que bibliotecas ruins constroem apenas um acervo, que boas bibliotecas constroem serviços e que grandes bibliotecas constroem comunidades. Né? Então, pode ter certeza que a partir de projetos como o Voe Lendo, né, a gente tem bibliotecas que constroem comunidades. Mas, para isso, a gente também precisa de continuidade, de investimento nos programas e contratação também dos profissionais, né? Tanto em relação à questão do funcionalismo municipal, que a gente sabe que tem uma dificuldade aí, e ao longo desse percurso que a gente tem enfrentado desde a gestão passada, tem um ataque ao funcionalismo e à carreira dos professores, dos docentes, mas também, né, com esse olhar aí para a gente retomar a biblioteca da SMED e também ampliar essa pauta, né, da presença dos bibliotecários aí de forma mais efetiva. Então, agradecer muito ao Jonas, né, essa oportunidade ímpar de estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente, e uma ótima noite para todos.
Valeu, Gislene, obrigado pela tua participação conosco. Passo para a professora Denise. Muito bem. Para encerrar, eu gostaria de lembrar que bibliotecas, assim como a literatura, não morrem. Mas não morrem não porque sejam eternas ou porque sejam feitas de alguma substância indestrutível, né? Não morrem porque contam com a força e o poder da ação humana, né? É a força de mulheres, de homens propositivos, engajados, né? Que mantém vivo o conhecimento, o saber, e que desenvolvem, né? E ampliam e aprimoram todas as questões que são caras a cada período, a cada geração, etc. E aí, para encerrar, apenas um exemplo, né? Com essa situação de pandemia, aulas à distância, eu sou professora da escola Martim Aranha, e nós estamos nos aventurando com as aulas síncronas, né? Então, a gente chama os alunos, muito difícil, porque muitos não têm acesso à internet, enfim, mas de alguma maneira juntamos algum grupo e eu tomei a iniciativa de fazer uma contação de histórias, embora eu não trabalhe na biblioteca da escola, eu sempre conto história nas minhas aulas. E contei a história de um livro que é muito importante para mim, que é o livro das Mil e Uma Noites. Então, contei brevemente a história da Sherazade. Ela é uma história cheia de assassinatos de mulheres, cheia de feminicídios, né? Bom, contei a história, e os assassinatos são todos em razão de traições feitas pelas, né, as mulheres traíram e, portanto, são assassinadas, enfim, um breve contexto. Contei a história, suavizei algumas passagens para não assustar muito a gurizada, e depois, ao final, fizemos aquele bate-papo. Então, eu perguntei o que eles tinham achado da história, foram falando, tá, aí eles falando só coisas boas da história. Tá, mas não tinha nada, né, amedrontador nessa história, nada inquietou, assim, assustou vocês nessa história. E aí, então, me deparei com uma situação completamente inusitada e a partir dela, agora eu estou pensando outras aulas, outras situações. O que eles chamaram a atenção é que o que não era legal na história eram as traições. Eu disse, ora, vejam só, o feminicídio, com tanto que se fala, com tanto que se discute em novelas, jornais, programas, enfim, políticas de proteção à mulher, ainda não foi visto numa história tão trágica quanto esse das Mil e Uma Noites, como uma questão trágica, né? O que apavorava mais era a traição e não o feminicídio. Então, bom, vejam, a literatura, o livro das Mil e Uma Noites tem séculos e séculos e séculos que foi transmitido de outra cultura, inclusive, para nós aqui, né, traduzido, e, no entanto, a partir de uma leitura tão antiga e tão antiquada, talvez, podíamos pensar, né, tão já distante do nosso mundo, da nossa data, me trouxe uma discussão muito pertinente, muito atual e que muito deve ser ainda levantada em todos os espaços, nas escolas, assim como nas questões políticas, de proposições, de legislação, de defesa, etc, etc. Então, esse breve relato apenas para dizer que a cultura, a literatura, a história, o conhecimento, o saber, ele tem que ficar preservado nesses espaços de excelência do conhecimento e do saber, que são as bibliotecas, e muito mais ainda as bibliotecas escolares, por serem essa porta de entrada ao universo da leitura e da pesquisa para jovens estudantes. Muito obrigada mais uma vez, fiquei muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês. Boa noite. Então, gente, quero agradecer a participação de vocês e todos que escreveram e conversaram conosco aqui de forma virtual, dizer que nós temos que continuar acreditando que é possível mudanças, e as mudanças elas vêm através da luta, e a luta nunca foi simples para a educação, nunca foi simples para a cultura, e sempre foi muito difícil também para a literatura. E aqui a gente está entre mulheres que conhecem o mundo da biblioteca, o mundo do livro,
Eu acho que a gente tem que continuar se inspirando, não só em vocês, mas também em outras pessoas que vieram antes de nós, para que amanhã muitos outros possam avançar mais do que nós conseguimos avançar coletivamente. Acho que a luta pela leitura e pela escrita como um direito de todos, e que o livro seja algo muito acessível, ela não é simples, mas ela precisa da gente. Acho que nós temos que continuar lutando juntos, e por isso a gente encerra essa live, acho que revigorados, né? Nas palavras umas das outras aqui, para que a gente amanhã possa desafiar o tempo histórico, como dizia o Mesaros, né? Importante filósofo marxista. O fardo do tempo histórico, ele é duro. Eu sempre gosto dessa frase. Mas a gente é trabalhadora, e nunca foi simples. Acho que a gente tem que continuar fazendo a boa luta, com democracia, com participação, e esses que não querem dialogar, que querem destruir aquilo que a gente tem, nós temos que enfrentá-los, os poderosos, com coragem, como vocês têm feito, uma classe trabalhadora faz, seguir firmes, procurando as melhores ferramentas para que mais pessoas possam entrar em bibliotecas, possam ter bibliotecas e ter livros em casa. Assim, me despeço, enviando um abraço a todas vocês e todos que estão nos assistindo. Até o nosso próximo diálogo virtual. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada.